Uma ótima tarde a todos. Que nesses momentos que aqui estamos reunidos, possa o amor de Jesus envolver a cada um de nós, fazendo vibrar em nossos corações a fraternidade, a misericórdia, a bondade, a fé e a esperança, tão necessárias aos desafios de nosso dia a dia. Que assim seja. Falaremos hoje um pouco sobre arrependimento. O Espiritismo considera o arrependimento como uma característica da evolução do espírito. O sentimento de culpa faz parte. Todos nós já erramos terrivelmente no passado. Através de múltiplas reencarnações, atravessamos todos os períodos da história. Os crimes bárbaros, os costumes arcaicos que nos chocam, as atrocidades, os desmandos, as covardias cometidas em milênios de civilização foram cometidos por nós mesmos. Por conta disso, todos nós já carregamos culpas que muitos nos fazem sofrer. Quantas vezes será que desencarnamos em péssimas condições morais? Quantas vezes ficamos presos nas grades de nossas próprias culpas, convivendo incessantemente com as acusações de nossa consciência? Quantas vezes imploramos para reencarnar, nem que fosse nas condições mais precárias? A reencarnação, muitas vezes, é o último refúgio de um espírito atormentado pela culpa. Sem conseguir esquecer os erros cometidos, sem conseguir lidar com o remorso, sem se arrepender a ponto de ensejar um esboço de recuperação, não sobra alternativa a não ser esquecer temporariamente de si mesmo e de tudo que lembre os enganos praticados. E o meio de esquecer, pelo menos em parte, é reencarnando. Esquecer em parte, porque não esquecemos completamente. Muitas pessoas têm grande curiosidade em saber das suas vidas passadas, mas trazemos em nosso íntimo tudo o que já vivemos. As impressões das nossas reencarnações anteriores estão evidentes em nossas características psíquicas. O modo como vemos o mundo, a vida, as pessoas, as situações, tudo isso fala de nós, de nosso passado. A maneira com que lidamos com a culpa é um forte indício do nosso passado. Há pessoas que vivem atormentadas pelo sentimento de culpa, mesmo sem saber do que. São reminiscências do passado que o mergulho no nosso corpo físico não foi capaz de apagar. Alguns espíritos foram tão castigados por suas próprias consciências, entre a existência anterior e a atual, que passam o tempo inteiro na expectativa de algum sofrimento, de alguma desgraça, de alguma tragédia. Pessoas assim devem se ajudar, devem abandonar a curiosidade mórbida pelos crimes e tragédias dos jornais, TVs, revistas. Devem deixar de lado o interesse por tudo que é macabro, por filmes de terror, por acidentes graves, por mortes, doenças, sofrimento. Só elas mesmas podem modificar o seu estado íntimo, adicionando novos valores para substituir.
pouco a pouco, as velharias macabras que infestam a sua mente. Devem procurar exatamente o oposto do que procuram. Ou seja, boas notícias, pessoas agradáveis e boas, passeios, caminhadas ao ar livre, exercícios físicos, leituras edificantes, orações, frequência assídua ao centro espírita ou algum templo religioso onde se valorize o otimismo, o pensamento no bem e na alegria de viver. Os erros de que não lembramos são como fantasmas a assombrar as consciências culpadas. Sem o firme propósito de substituição desse estado de espírito, a maior parte da vida é consumida em lamentação, raiva, mágoa e desespero. A quase totalidade dos estados depressivos e culposos são curados ou consideravelmente aliviados com a boa ação. Se a pessoa que vive sob culpa souber ajudar a si mesmo, poderá em pouco tempo se tornar alguém compreensivo, paciencioso e tolerante com as falhas alheias, por saber que em si mesma há um mundo insondável de erros a serem redimidos e trabalhados. O melhor remédio para as enfermidades do sentimento de culpa é o serviço em benefício do próximo, é dedicar-se a algo de produtivo e útil. Todos nós, em maior ou menor grau, somos espíritos culpados, muitos em via já de regeneração. Precisamos estar sempre prevenidos quanto às lembranças nefastas de um passado culposo. Lembrar os erros cometidos não acrescenta nada. Temos de ter consciência de nossa pequenez moral e avançarmos sem receio, mas sem rememorarmos nossos erros ou tentarmos buscar na lembrança desta ou de outras existências as causas de possíveis sofrimentos atuais, que na maioria das vezes são solucionáveis ou contornáveis. A culpa tem perigosos matizes nas exigências de autoperfeição, que nos constrange a curvar-nos diante de alguns atos equivocados. Tal estado psicoemocional provoca em nossa consciência alguns sentimentos prejudiciais, tais como autojulgamento, autocondenação e autopunição. Importa libertar-nos das lamentações, como já falamos, dos processos psíquicos de transferência de culpa e autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumirmos com calma a responsabilidade de nossos próprios atos. O comportamento autopunitivo causa gravíssimas doenças emocionais, notadamente a depressão. Atualmente, a depressão é um colossal drama humano. Eu não mereço ser feliz. Eu não nasci para ser amado. Ninguém gosta de mim, etc. Aqui se manifesta um comportamento autopunitivo, de complicado tratamento psicológico e espiritual. Neste caso, a culpa está punindo e aprisionando. O culpado está acomodado na queixa e na lamentação pela culpa,
mas, amadurecido psicologicamente, poderia avançar no caminho do auto-perdão e capacitaria a abrir mais o coração para a vida. As patologias depressivas, muitas vezes há um ódio guardado no coração. Muitas vezes oscilamos entre atos que geram a artimanha do desculpismo e ações que determinam a culpa. Dependendo de como lidamos com tais desafios, a culpa permanece mais forte, produzindo situações que embaraçam o estado emocional, razão pela qual não podemos exigir perfeição e devemos nos esforçar continuamente para o autoaperfeiçoamento, afastando do desculpismo, que nada mais é do que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. É preciso que nos perdoemos. O auto-perdão ilumina a consciência, predispondo-nos à reparação necessária a fim de realizarmos o bem àqueles a quem fizemos o mal. Praticarmos a bondade em compensação ao mal praticado. Isso é, tornando-nos humildes, se temos sido orgulhosos, amáveis, se temos sido austeros, caridosos, se temos sido egoístas, benignos, se temos sido perversos, laboriosos, se temos sido ociosos, úteis, se temos sido inúteis. Pensemos o seguinte: nós erramos porque somos humanos. E somos humanos porque erramos? Na verdade, todos acertamos e erramos. Não há pessoas perfeitas na Terra. Se fizermos as coisas certas, nos regozijemos por isso. Porém, se erramos, sigamos em frente e aprendamos com o erro, pois quando aprendemos com os erros, eles se tornam o grande caminho da lição e do crescimento espiritual. Desta forma, fica ilustrado que, se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida, para prosseguir a marcha nas trilhas do bem, trabalhando e servindo, para reparar os fracassos da caminhada. E assim encerramos, desejando a todos uma ótima semana com muita paz. Muito obrigada. Boas tardes, boas noites. Diante da proximidade do Dia de Finados, vamos ler do livro A Era do Espírito do Chico algumas reflexões sobre o assunto. Vou me ater primeiro aos comentários do Chico e posteriormente de Emmanuel e Herculano Pires. Sobre finados. Em uma das nossas reuniões públicas foi ventilada a questão de nossas homenagens aos irmãos desencarnados. Como se sentem eles com as nossas comemorações e lembranças? Em torno dessa pergunta, foram entretecidos comentários numerosos e quando no início de nossa tarefa, o Livro dos Espíritos nos deu para estudo a questão 323, que se vincula ao assunto. As explanações dos companheiros presentes foram as mais diversas. No término da reunião, o nosso caro Emmanuel descreveu a página que lhe envio. É uma prece que nos sensibilizou e nos fez recordar a todos o Dia de Finados. Então, recordando a dinâmica deste livro, né? O Chico, nas suas reuniões, fazia os comentários preambulares
e depois os espíritos mandavam uma mensagem, né? E ele pegava esse material e enviava para Herculano Pires, que, por sua vez, compilava e tecia também um comentário a respeito. E uma nota da editora aqui, né? O problema das comemorações do Dia de Finados, bem como dos funerais e de homenagens prestadas aos mortos, mereceu um tópico especial do capítulo 6º do Livro dos Espíritos. A posição doutrinária, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo às perguntas de Kardec a respeito, mostraram que os laços de amor existente entre os que partiram e os que ficaram na Terra justificam esses atos, e declararam que no dia de finados os cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Essa aqui, então, aproveitamos para pegar justamente do Livro dos Espíritos parte desse capítulo, né? Para que a gente possa pensar. Então, do Livro dos Espíritos, comemoração aos mortos funerais. Questão 320. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que os amaram na Terra? Resposta: muito mais do que se acredita. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se estão felizes. Se desditosos, serve-lhes de alívio. Questão 321. O dia de comemoração aos mortos tem qualquer coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros dias. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta: são mais numerosos nesse dia, porque há uma maior concentração de pessoas a chamá-los, mas comparecem apenas em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Pergunta 321b. Sob que forma comparece e como seriam vistos se pudesse tornar-se visíveis? Sob aquela qual foram conhecidos em vida. Questão 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos não recebem nenhuma visita, comparecem apesar disso e sentem pesar por não verem nenhum amigo lembrá-los? Resposta: que lhes importa a terra? Prendem-se-lhe apenas pelo coração. Se não mais são amados, não há nada que os faça voltar. Tem todo o universo pela frente. 323. A visita ao túmulo é mais agradável ao espírito que uma prece feita em sua intenção? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar a lembrança do espírito ausente. É a exteriorização desse sentimento. Eu já mencionei alhures, que é a prece que santifica o alto. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. 324. Os espíritos de pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos comparecem às inaugurações e sentem satisfação por isso? Muitos as assistem, mas quando podem, mas são menos sensíveis à honra que se lhes atribuem do que à lembrança. De onde pode vir, em certas pessoas, o desejo de serem enterradas em um lugar determinado? A ele voltariam com maior satisfação após a morte? A importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição do espírito por certos lugares denota inferioridade moral. O que significa um pedaço de terra para o espírito elevado? Não sabe ele que sua alma estará reunida àqueles que a ama, que ama, mesmo que seus ossos estejam separados? Pergunta 325a. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada um hábil fútil? Não,
é um costume piedoso e um testemunho de simpatia para com aqueles que amamos. Se essa reunião importa pouco aos espíritos, é útil aos homens. As lembranças estão mais bem canalizadas. Questão 326. A alma que retorna à vida espiritual é sensível às honras concedidas aos seus despojos mortais? Resposta. Quando o espírito chega a um certo grau de perfeição, não detém mais as vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas saibam bem que, muitas vezes, há espíritos que no primeiro momento de sua morte recebem com grande satisfação as honras que lhes são tributadas, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois ainda conservam alguns hábitos da terra. Pergunta: o espírito assiste a seu funeral? Resposta: frequentemente assiste, mas às vezes não compreende o que se passa, se ainda estiver perturbado. Tem esse capítulo ainda tem mais 3 perguntas, né? Que deixarei para que vocês possam buscar por si, para entender que a ligação sempre é pelo pensamento, né? A ligação, a prioridade não está na questão física. Porém, muitos espíritos ainda estão vinculados a essas cerimônias, a esses locais, então é quase como se fosse um ponto de encontro. Mas não há obrigatoriamente esse encontro através de um lugar, nem uma data, mas sim através do pensamento. E aí, Emmanuel comenta no assunto por meio de uma prece, né? Oração pelos quase mortos. E por que estamos falando sobre isso? Justamente porque a morte se manteve presente nesses últimos meses como uma possibilidade real a qualquer instante. Não que em outros momentos da vida ela não exista, mas dessa vez ela ficou declarada, né? Ninguém sai de casa ninguém sai de casa com medo de morrer por atropelamento ou qualquer coisa assim. Mas, né, nesses últimos tempos, esse alerta trouxe uma reflexão maior sobre a nossa tarefa aqui e a nossa destinação lá. Oração pelos quase mortos, Emmanuel. Senhor Jesus, enquanto os irmãos da terra procuram a nós outros, os companheiros desencarnados, nas fronteiras de cinza, rogando-te amparo em nosso favor, também nós, de coração reconhecido, suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles, principalmente considerando aqueles que correm o risco de se marginalizarem nas trevas. Pelos que perderam a fé, recusando o sentido real da vida, e que jazem quase mortos de desespero, pelos que desertaram das responsabilidades próprias, anestesiando transitoriamente o próprio raciocínio, e surgem quase mortos de inanição espiritual, pelos que se entregaram à ambição desmesurada, a se rodearem sem qualquer proveito dos recursos da terra, e repontam do cotidiano quase mortos de penúria da alma, pelos que se hipertrofiaram na supercultura da inteligência, gelando o coração para o serviço da solidariedade, e aparecem quase mortos ao frio da indiferença, pelos que acreditaram na força ilusória da violência, atirando-se ao fogo da revolta e se destacam quase mortos de angústia vazia, pelos que se perturbaram por ausência de esperança, confiando-se ao desequilíbrio, e se revelam quase mortos de aflição inútil, pelos que abraçaram o desânimo por norma da ação, parando de trabalhar, e repousam quase mortos de inércia, e pelos que se feriram ferindo aos outros,
encarcerando-se nas cadeias da culpa e estão quase mortos de arrependimento tardio. Então, essa prece, né, em que Emmanuel destaca a situação de quase mortos para aqueles que estão colhendo os próprios resultados de suas ações. E termina: Senhor, para todos os nossos irmãos que atravessam a experiência humana quase mortos de sofrimentos e agravos, complicações e problemas criados por eles mesmos, nós te rogamos auxílio e bênção. Ajuda-os a se libertarem do visco de sombra em que se enredaram e traze-os de novo à luz da verdade e do amor, para que a luz do amor e da verdade lhes revitalize a existência, a fim de que possam encontrar a felicidade real contigo, agora e para sempre. Então, os mortos, né, na concepção do Emmanuel, não estão do outro lado, não estão necessariamente aqueles que atravessaram a ponte da morte, né? Mas são aqueles que estão aqui aparentemente vivos, né? Mas com atitude de quase mortos. E por fim, o comentário de Herculano Pires. O crediário de morte. A morte só existe para os que querem morrer. A necrofilia ou a morte ou o amor da morte, no sentido negativo da palavra, é uma doença mental e psíquica, uma tendência mórbida de certos temperamentos, hoje bem definida em psicologia. Não se trata da aberração sexual a que se aplicava a palavra tempos atrás, mas daquela aberração da inteligência a que se referia Kardec, que leva o indivíduo a negar a sua própria capacidade de viver e de sentir a vida. Todo aquele que gosta de destruir e se destrói a si mesmo, aniquila suas próprias forças vitais e mata as esperanças de vida que os outros acalentam e defendem. É necrófilo. Sabemos que a morte não existe, porque nada se acaba, tudo se transforma. O aniquilamento total do ser pelo simples fenômeno da morte, um fenômeno biológico de mutação, não pode mais ser admitido por uma pessoa ilustrada, pois o avanço atual do conhecimento positivo superou de muito as ilusões negativas do materialismo. Apesar dessa inegável realidade, os necrófilos se apegam à ideia da morte como aniquilamento total do ser, e por isso se desesperam, entregando-se à própria destruição, apressando a própria morte no visgo de sombra em que se enredaram, segundo a expressão de Emmanuel. E entregando-se ao ceticismo autodestruidor, compram a morte por antecipação no crediário do desespero e das aflições inúteis. São esses os quase mortos, pelos quais os mortos, no dia de finados, oram ao lado de lá da vida. A oração de Emmanuel pelos quase mortos não é uma peça de efeito religioso ou literário. É um sinal dos tempos, revelando-nos que do outro lado da vida, aqueles que em nossa ignorância chamamos de mortos, velam pelos quase mortos da terra e pedem a Deus por eles. O verdadeiro morto não é o que deixou o seu corpo no túmulo, mas o que se serve do corpo para viver na terra como um morto ambulante. Que essa oração nos lembre, neste finados, a palavra de Isaías: os teus mortos viverão. Muito interessante a reflexão, né? Que desloca a preocupação daqueles que estão vivos por aqueles que já morreram para uma proposta diferente. São aqueles que já morreram, que oram por nós que ainda estamos na Terra, vivendo de forma claudicante. Boa reflexão a todos e boa semana.